Olá, o Esporte Campeão entrevista hoje nada mais, nada menos que José da Costa Cabral, professor mestre de judô, um dos maiores nomes de luta livre do Brasil e indiscutivelmente um dos maiores atletas do estado de Alagoas. Professor Cabral, uma honra. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar os telespectadores do seu programa. Aliás, o melhor, acho que até o único agora, esse programa de esporte, realmente de esporte no nosso porque estado, esse também é no canal do YouTube, né? Mas é o único programa de esporte amador do estado de Alagoas hoje. É o único que apoia, desenvolve e divulga o esporte amador do Cabral. E é dirigido por alguém que veio do meio, que sabe que é esporte, né? É a equipe aí, Manap, Inés Furtado e diversos jornalistas. E o grande Eduardo. Muito obrigado, Cabral. Pra gente é uma honra, viu? Ter um dos maiores atletas da história, lutador, ídolo de todos nós lutadores. Cabral, me diga uma coisa. Você começou no judô? Comecei no judô, eu sou de uma cidade chamada Quebrangula, aqui em Alagoas. Cheguei aqui aos 13 anos. E lá em Quebrangula eu já assistia a luta, falava assim, é desrofo, então era doido por luta. Já brigava na rua com o menino da rua, tudo. Quando eu cheguei aqui, com 13 anos, já tinha um programa de lutas no Recife, que teve Ringue Torre. E na Praça Santa Teresa, na época de Sandoval Caju, eu acho, tinha uma praça e tinha uma televisão, que o cara abria a televisão, parecia até um operador de cinema. E ficava todo mundo assistindo a luta. Eu era louco por luta. Aí comecei a frequentar a academia do precursor da luta livre em Alagoas, Nino Reginaldo. Nino Reginaldo. Né? Aí tinha o Chagas, que já tinha trabalhado com os Grestos. Criança já existia naquela época? Não, criança ainda não. Criança veio muito depois. Aí eu ia para a academia do Nino e os irmãos Rodrigues também, e o Doge, o Chagas, né? Que morava de Recife para Maceió. E era... Mas você era pivetão ainda, né? Nessa época, completando 14, 15 anos. Aí o Chagas me chegou para mim e disse, vamos treinar, que tem um japonês que chegou aí, que é japonês mesmo, nem sequer falava português. Satori Shimozaki. Foi quando veio o cavalo. Em Alagoas? Para Alagoas. Eu pensei que o primeiro tinha sido o Suzuki. Não, o Suzuki veio muito depois. Satori Shimozaki veio junto com o Kawamura, que ficou na Paraíba, depois para o Recife, e Satori veio para Maceió para trabalhar em agricultura, lá em Rio Largo, hortaliça, essas coisas. E abriu uma sala no Breda que só cabia 6 duplas. Não é? Aí eu fui treinar com o Satori, que era aquele judô ainda, judô e jiu-jitsu que era a mesma coisa, né? Muito chão, muito conhecimento e tal. O japonês, nem ponto mesmo, mal falava português. Passou um tempo aqui com o Chagas e foi embora, mas eu aprendi judô com ele. De maneira que nas minhas lutas de a sua história, assim, para quebrar qualquer paradigma, a sua história nas artes marciais, ela é do judô, né, cara? Do judô. Agora me tornei conhecido com a luta livre Vale Tudo. Nós vamos chegar até lá. Me diga uma coisa, quando você foi para Budokan? Kodokan, desculpe. O centro de treinamento especial no mundo inteiro, que é no Japão. Foi a partir dali que depois nasceu o Cabral lutador de Vale Tudo, ou você já foi depois? Não, já foi muito, eu já lutava. Você já lutava? Já, eu fui em 85 pro Japão. O Cabral, então me faça assim um histórico do judô e da luta livre, que a gente vai se estender pro Vale Tudo, pro MMA, e até se for o caso, ter que voltar para a retórica do telequete. Então, me impulsione nossos internautas no o Cabral lutador de judô e o início da sua trajetória no Vale Tudo. Porque tem uma história lá pro final que eu quero saber, negócio de usar saia, até circo, mas vamos chegar lá. Muito bem. Então, comecei com o judô, não é? Com o judô porque era o que tinha para treinar. Depois apareceu em Maceió um cidadão chamado Luiz Soares, campeão sul-americano de boxe. Aí abriu uma academia, ele pagava tudo, melhor material da drible, todo mundo treinava de graça, não pagava nada. Ali num prédio que tem depois do palácio de esquina, aí eu fiz boxe, não é? E aí a luta livre pegando, não tinha mais judô e tal, aí eu comecei a entrar na luta livre. No dia que eu fiz a primeira luta, eu não ia lutar. Foi quando o Rodrigues, que foi criada a Federação Alagoana de Pugilismo, que tudo era ligado a pugilismo, que o presidente era o coronel Claudio Honor, que era o vice-comandante da polícia, doutor Nelson Tenório, doutor Luiz de Alencar, que tinha uma loja ali em frente ao Bate-Fogo. Eram os entusiastas da época, né? Que fundaram a federação, e as reuniões para acertar, casar lutas, era numa sala dentro da loja de São Luís. Hoje chama de card, né? Do card, né? As lutas eram armadas lá. Convidavam o lutador. Aí o São Luís ofereceu um espaço ao Rodrigues, lá perto da Fundição Alagoana. Aí ficaram 3 academias. A academia do Nino Reginaldo, a academia do Rodrigues e a academia do Zé Evelino Torre, que era o Zé Capoteiro, né? Certo. Que era no Vegel, ali perto do Bar das Ostras, por ali mais ou menos. Bom, aí o Rodrigues disse, vamos para lá? Aí eu fui. Quando eu tinha 17 anos, já treinando, né? Ia ter uma noitada de luta e faltou um lutador. Adoeceu, faltou, não foi? Aí o coronel disse, Rodrigo, você não tinha um menino para entrar no lugar? Eu disse, tenho. Aí, vem cá, troca de roupa. 17 anos. 17.
Eu tenho a fotografia dessa luta e a reportagem. Isso a gente vai botar aí agora. Aí disse... A gente vai enriquecer essa matéria aí com um cartão. Tenho. Aí me chamou, disse, você vai lutar? Eu digo, eu vou lutar. Disse, vai. Vou lutar, vai. Não sabia de nada. Aí me deram um calção folgado, eu subi, nervoso, sem saber nada. Aí o Rodrigo deu uma tapa. O que é isso, Rodrigo? Não, o adversário é aquele ali. Pronto, aí eu ganhei a luta. Aí se entusiasmaram. Pau, literalmente. Saí com a carreira brigando doidos, aí ganhei. Aí depois fiz a segunda, fiz a terceira e fiquei mais se empolgando. Foi quando aqui em Maceió tinha um grande lutador, que depois eu lutei com ele, ganhei, Cícero Silveira, Cícero Dragão. Famoso. Aí Euclides Pereira veio a Maceió para lutar com Cícero Dragão. O Dragão tinha ganhado de vários lutadores de Pernambuco. Euclides veio. Que nessa época é a maior escola, né? Era a maior escola, era. E quem trouxe o Euclides foi Diógenes de Moraes, que era o presidente da Federação de Pugilismo, que depois eu passei a ser filiado na Federação de Pugilismo de Pernambuco, quando eu fui morar em Recife. Aí me assistiu à semifinal com o Peitudo, pai daquela menina que era da guarda, Simone, corredora. Simone Pretinha. Que era um negão fortão, né? Pelo tamanho do filho dela, imagina o pai, né? Eu ganhei a luta e o Diógenes Moraes ficou impressionado. Disse, eu vou arrumar para você lutar no TV Ring. Aí ele subiu. Quando foi um dia... Eram transmitidas? Era transmitida. Toda sexta-feira tinha um programa de lutas. Aí eu fiquei esperando aqui, ele não veio mais. Quando foi um dia, o Diógenes estava procurando aqui, mandou alguém procurar. Quem veio me procurar foi Armínio Medeiros, cara, um árbitro aí. Acertou tudo, eu fui. Aí lutei, tenho também a minha estreia no Recife, documentário do jornal. Cabral consegue contundente vitória massacrando a Creano no Geraldão. Lutei com a Creano, lutei com o monitor da academia do Diógenes Moraes, que era Zé Carlos, lutei com outro cara lá, Diógenes Gomes. Aí veio a grande luta com Zé Maria Moura, o irmão dos Moura lá, que era os... Né? Famosos, Aí o Capitão Alves, que era o coordenador de luta e professor de judô, disse, se você ganhar do Moura, eu lhe arranjo um contrato aqui com o patrocinador. Aí eu ganhei do Moura. Deram empate, mas o Jair disse, não, empate não. Quem ganhou foi o Alagoano. Aí... E essa ascensão no MMA, ela aconteceu de forma concomitante com o judô? Era você fazendo as lutas e treinando judô, se graduando a chegar ao ponto máximo de semestre? Eu sentia que no judô tinha muita facilidade de derrubar. As projeções, né? Pois é. Quando eu fui para o Recife, para lá, aí eu comecei a trabalhar com o judô. Eu treinava na academia de todo mundo. Treinava no Nagai, treinava com o Diógenes de Moraes, treinava com o Kawamura e fui trabalhar com o Alves como assistente dele no Geraldão, do Nara do Judô. Hoje, alguns professores de judô foram meus alunos, começaram comigo, lá de Pernambuco. Né? Começaram comigo. Foi quando eu machuquei o joelho, sim, fazia o judô, trabalhava com o Alves e lutava. Aí comecei a lutar, lutei com vários lutadores de Pernambuco. Lutei, são os mais conhecidos, Zé Maria Moura, o Wilson Tairovite, que era daquela família de ciganos, né? Lutei com Zé Gomes, lutei lá e lutei aqui. Lutei com o Manuel Santana, o Maneca, que era o sobrinho do Valdemar, Jamanta, King Kong. Fiz 10 lutas em Recife. Eu não perdi para ninguém em Recife. Ganhei todas as lutas lá. Cabral, você tem 127 lutas? São 127. Qual é o cartel dessas lutas? Quantas vitórias, quantas derrotas? Bom, eu perdi 4 lutas e ganhei as revanches. 123 e recuperando. É. Ou seja, as 4 derrotas foram pagas, né? Foram pagas. Cabral, naquela época, mais técnica, mais violência, menos público. Como eram casadas essas lutas? Porque a gente paga um preço, né? De que as lutas na época eram marmelada e não sei o que. E a gente sabe sua história, sabe do quanto trouxemos para cá. Quando trouxemos o público alagoano trouxe Remake de Luna, Zulu, você lutou com esses caras. Essa fase foi a fase áurea assim, do MMA. Como era a técnica? Eu digo uma coisa, eu vou até quebrar um pouco aqui, que nós temos um atleta se destacando no MMA aqui. Você já aposentadão aí, há uns 6 anos no máximo atrás. Mais. Né? Bem mais já, né? Agora há pouco tempo, não foi? É. E já está se destacando, viu, Pinés? No MMA alagoano. E aí começaram a entender que ele precisava pegar um pouquinho mais de técnica, mais de chão e tal. E aí ele foi treinar com o Cabral, na academia Jacques Lafon. Jacques Lafon. Agora, há pouco tempo. É. O Cabral já com uns. É meu amigo lá. Uns 60 anos, não era, Cabral? João Prudêncio. Uns 60 anos, não era mais ou menos? João Prudêncio. João Prudêncio. Foi. E aí, quando ele começou com 8 segundos, ele apagou o João Prudêncio. Mas João Prudêncio é um atleta promissor. Apenas Não, sim, claro, não. Eu não estou ao contrário, desmerecendo. Eu quero, assim, porque se fala... Quem me levou foi o Mário Lobo. Mário Lobo, que foi o cara hoje que tentou e resgatou esse show. A explosão do MMA em Alagoas deve ser o Mário Lobo. Claro, sem dúvida nenhuma. E Cabral, então assim, não pode dizer que não tinha técnica.
Se você acumulou isso esse tempo todo, ainda hoje pega o atleta jovem e ainda conseguiu. Qual a comparação que você faz entre a técnica e a força da época áurea, da década de 60 e agora? Isso aí eu vou repetir o que falou o Diógenes de Moraes. Qualquer desses superatletas de MMA do Brasil não passariam, os melhores, por Euclides Pereira, não passariam pelo Ivan Gomes, não passaria pelo Valdemar Santana, não é? nem por Wilson Terovitch, porque eles eram lutadores completos. Cabral, se nós fôssemos fazer uma comparação de época, esses atletas não passariam Não por passariam, esses caras? não. Esses de hoje, Minotauro, Não, Minotauro eu estou perdendo no chão. Sabe o que acontece? Esses caras vieram do jiu-jitsu. são nossos ídolos hoje, São né? nossos ídolos, vieram do jiu-jitsu. Né? E o jiu-jitsu não derruba. Não só sabe fazer o que eles chamam de double leg. Aliás, eles detupam, mudam o nome das técnicas, né? E inventam um nome, mistura com outro e tal. Por exemplo, A trocação já é uma coisa já quando o Kimura lutou com o Hélio Gracie, adaptada. foi né? um banho. Kimura e Hélio Gracie. Né? Eu ia falar desse assunto, mas vou deixar para o final. Como é que foi? Eu soube que teve um desafio em Pernambuco, Gracie, contra os lutadores pernambucanos. Mas mesmo assim, você continua achando o quê? Se nós fizéssemos um comparativo, os lutadores antigos e os atuais, você acha que... Para simplificar, eu vou citar 3 nomes que ganharia de qualquer um desses lutadores de hoje. Euclides, Ivan e o Jurandir Moura. Esses são unanimidade, né, no Brasil, né? Jurandir Moura era incrível o que ele fazia. Jurandir é irmão do Moura, do Edmundo, do que, Jairo, aliás, o judô de Alagoas, em Alagoas, o judô mesmo começou com o Edmundo Moura. né? Eu fui aluno dele. Eu brigava Cabral. muito com ele, brigava assim, em termos, Sim, né? claro. Mas quando eu me tornei presidente da Federação de Judô, eu regularizei a situação dele na confederação, que ele não era regularizado. Conhecia, mas não era regularizado. Mas quem trouxe o regulamento ali numa turma foi o Edmundo Moura, através do treinador Clube Moura. Não, primeiro foi no Colégio Estadual. Depois ele botou Judô Clube Alagoas em Jaraguá. Isso, eu E fui aí nessa época. o Suzuki veio trabalhar no Salgema, ele descobriu o Suzuki e levou para trabalhar com ele. Dava aula naquela Telasa antigamente, Na né? antiga Telasa ali. Era. E depois no SESC. Aí os caras que fundaram a Federação de Judô foi o Túlio, o Holanda e o outro. Túlio, que era engenheiro ambiental, né? Era do Lima, né? Era? Não, o Túlio era do Banco do Brasil. Morreu precocemente, né? Teve um ataque cardíaco. Mas trabalhava no IMA, né? Era... Não sei, eu sei dele do Banco do Brasil. Ficava muito forte, né, É. Cabral? Aí eles pegaram o Suzuki e tiraram lá do Moura, para trabalhar com eles, né? Aí depois deixaram o Suzuki aí à toa e tal, o Suzuki ficou numa situação muito difícil e tal, foi embora de Maceió. E o Suzuki veio do Japão. Suzuki treinou com o judoca, o Suzuki era bem mais velho que ele, que é considerado o maior judoca do Brasil, que foi Aí já o vem a geração do Camerino pra cá, no caso, O né? Camerino foi aluno do Túlio, que foi aluno do Suzuki. Alagoas ainda representa muito bem o Brasil, né? Assim, ainda representa bem. Representa bem. Agora, às vezes, também eles fazem uma propaganda. Por exemplo, a confederação tem uma política, a Confederação do Judô. Quando um garoto começa a se destacar, ele começa a botar os garotos em torneios assim. Torneio da Argentina, bota aquele garoto lá. Aí eles vão divulgar, está na seleção brasileira. Não está na seleção brasileira. Está numa equipe do Brasil que vai para ganhar experiência. Mas uma fase de preparação. Uma fase de preparação, porque hoje, por exemplo, para entrar na categoria do Shibano é difícil. Tem mais uns 8. Campeão brasileiro de judô é talvez a modalidade esportiva mais E difícil. o judô é muito dinâmico, você não consegue ser campeão. Nem consegue ser campeão várias vezes. 3 coisas me interessam muito nessa entrevista, além da sua presença. Me fale desse desafio, pelo amor de Deus, dos pernambucanos com os Gracie. Eu quase não acredito. Eles vieram 5 Gracie. 5. 5, para lutar com 5 pernambucanos. O Carlson Gracie, que era o deus da luta, que realmente era o melhor de todos os Gracie, que lutou com o Valdemar Santana, né? Foi quem vingou aquela derrota histórica de Hélio para o Valdemar Santana, né? Aí ele lutou 4 vezes com o Valdemar. E o Carlson Gracie garotão ainda, né? O Valdemar já matou maduro. Mas 2 empates e depois ele ganhou do Valdemar. Aí o Carlson Gracie lutou com o Ivan Gomes. Ivan tinha 19 para 20 anos. Não tinha contagem de ponto. Se fosse por ponto, o Ivan tinha ganhado disparado. Era meia hora. Era. Aí eles levaram o Ivan para o Rio de Janeiro. O outro lutou com o Jurandir Moura, foi um banho. E os 3 foram alunos que perderam para um, perdeu para o outro. Pernambuco 5-0 nos Gracie. 5-0. Foi mesmo, O galera. Wilson Terovitch ganhou um outro lutador que era enjoado, que eu lutei com ele aqui em Maceió, Manuel Silva, também ganhou de outro. E o Zé Gomes ganhou de outro, irmão do Ivan. Ô Cabral, qual o maior lutador de vale tudo do Brasil de todos os tempos? Euclides Pereira, Euclides Pereira. disparadamente. É mesmo, Cabral. Incrível. 2 folclores, se é verdade ou não.
Eu soube que você foi lutar num circo em Estância, em Sergipe. Lutei várias vezes em circo. Um tal de um vaqueiro, o cara chegou de cavalo lá. Foi espora. E espora. Foi. E depois que você parece que teve que usar saia, ou tinha saia para usar, no Amazonas. Conta essa Você história. quer a primeira história do vaqueiro? A que ou da você saia? quiser contar. Vamos começar do vaqueiro. É verdade. Eu era professor do Sagrada Família. Sempre tive gosto. Todos os meus filhos foram alunos do Sagrada Família. Mas todo ano você tinha que comprar o material escolar, e extra de livros, casa, né? e a matrícula, as coisas do aluno. E eu, funcionário público, claro, de professor é uma desgraça, né? Né? Não melhorou muito, não. Não. Aí eu tinha que me virar. Aí tinha esse circo de porte médio, que aliás eu cruzei com muitos artistas lutando em circo. Eu cruzei com o Odair José, com o Marinês, com vários lutadores, né? Porque quando o circo acaba, esgota o espetáculo, eles contratam um cantor, ou um mágico, ou um lutador. Aí tem o circo dos irmãos Lucena, que sempre me chamavam. Aí apareceu, você quer lutar lá em Estância? Quem é? Você é um vaqueiro. Já dei todo mundo lá, não tem mais adversário para ele. Ganhava dinheirinho bom. É, o dinheiro Era um reforço. metade da renda era da gente, né? Era do lutador? Era do lutador. E a luta era o seguinte, ou a bolsa é X, ou você ficar com 30% para o perdedor e 70% ao vencedor, ou então bolsa ao vencedor. Quem perder só tem direito mesmo ao banho, meu. Quem perdeu saía todo lascado, todo troncho, Só o banho, liso. se tivesse água. Aí, eu fui mais o Rodrigues, né? Quando eu levava o Rodrigues. Chegamos lá, doido para ver o adversário. Eu queria ver o adversário. O cartão, ele é grande. Sim. Já tinha dado em todo mundo. Já. Aí eu fiquei olhando, ele não era assim, definido. Tem foto dele aí, Cabral? Tem foto dele aí? Tenho em casa, eu tenho que mostrar. Era maçudo assim, todo sarará e tal. Aí, cadê o Dodô? Ele chega já. Aí chegou um cara a cavalo. Grandão, de roupa jeans, desceu do cavalo, assim, aquele ali. Entrou no bar, assim, uma vendinha, tomou Deu duas... nervoso no velho? Não, fiquei olhando para onde começava, né? Tomou 2 cachaças, aí vamos trocar de roupa. Aí eu disse, ele não troca de roupa. Eu disse, não, ele só tira a mesma camisa. E a espora, Cabral? Aí eu disse, mandei ele tirar as esporas, porque de espora não vou não. Aí ele tirou as esporas e nós fomos pro ringue que era armado no picadeiro, né? 4 estacas e as cordas. Meu Deus. Aí ele dava, sem saber nada, né? Dava aquele soco que passava voando assim, não abaixava assim. Se pegasse, e arrancava você a baixava. cara. Aí ele, calçado de bota, deu um bico que pegou, saiu rasgando aqui do joelho até em cima, ele pegou bem embaixo, né? Aí o Rodrigues disse, ó, leve esse cara pro chão que ele vai te acertar uma bicuda dessa aí, pronto. Aí eu colei com ele nas cordas, ele de calça jeans, né? Lá no interior não tem negócio de regra, né? Colei ele nas costas, assim, fazendo força, ele foi abrindo as pernas, para sair, cercando aí, quando ele abriu bem as pernas, ficou o pacotão, liguei ali. Aí eu Cunhada, voltei, Cabral. dei numa ajoelhada embaixo, ele tem andado bico, né? Quando bateu o joelho, eu peguei o estrangulamento. Aí ajustei ele. Batia na época, Não, Cabral? batia, mas não bateu, não, ele dormiu. Caiu dos meus pés, aí levantou o caço, vai-te embora, quando ele levantar, levanta doido. Aí eu nem troquei de roupa. Eu peguei a roupa, entrei no Opala, com o Rodrigo dirigindo, fomos para uma boate que tinha Aracaju, churrascaria Bambu. Era um misto quente. Você pode contar essa história de boate, Nossa, Cabral? rapaz, eu tenho uma amiga A minha lá, patroa, chegou lá e cara. disse, foi que houve com você? Eu disse, você vai tomar banho, tá Vou todo lhe pelado." cuidar, né? Vou lhe cuidar. Aí eu fui lá, tomei um banho, tomei um Cuba Libre, que era da moda, né? Na época. Um Montila com coca era Um com coca. Aí voltei pro pagode. Cabral 1-0. Uma semana E a saia, Cabral? A saia foi o seguinte, Manaus tinha uma equipe do Telequete, aquela luta simulada. E aquilo ali foi o que fez desmerecer o Vale Tudo no Brasil, que já era antigo. A luta como um todo, né? Quando o Paga um pessoal pecado começou a até assistir hoje, aquilo né? ali, começou a duvidar, chamar, né? Que aquilo ali, na verdade, ele não pode ser É meio o que é telequete, além do nome tele. É uma luta ensaiada, né? Aí, Que é sucesso nos Estados Unidos hoje ainda. em Recife, começou no México, foi para os Estados Unidos, né? Mas aquilo já caiu muito, né? E o pessoal sabe que aquilo é um teatro, não é verdade? Muito bem. Aí, tinha em Manaus um programa de luta de telequete, na TV Baré. Aí Acaba quem apanhou muito, eu acabei essa memória boa. o empresário era o Clésio Atanásio, queria levar o Vale Tudo para lá, porque ia ser inaugurada a TV a Juricaba, e fechou. Mas os caras não queriam deixar e tal, nem queriam que não queria a luta do Euclides, nem queria o Euclides, nem queria o Ivan. Né? Aí disseram, não, vamos levar o menino de Alagoas, que ele não conhece bem. Aí eu fui. O que me levou foi o Indy, que era o chefe da segurança do Senado e tal. Me levou lá, pôs no hotel e tal. No outro dia, chegou o cara com quem eu lutava, Ulisses. Eu tenho as fotos dele primeiro. Aí, todo bonitinho, cabeludinho assim, rapazinho da sociedade lá e tal. Aí disse, diga isso. Aí veio pensar a luta. Digo, isso é o quê? Não, isso é as passagens. Digo, não, não tem negócio de ensaio não. Quando ele foi acabando, você chegou, o que ele queria? Ensaio? Não, enfia o cacete. De maneira que em Manaus não tinha lutador. Era uma covardia, eles não sabiam nada. Sabe? Você já sabia disso, aí disse que se ganhar, perder, você usava saia. Não, aí foi depois, que tinha um lutador lá, que o pai dele era dono
revendedora de tratores da Combasa, Eduardo da Combasa. O irmão dele é até jornalista, encontrei com ele no Júbilo, ele sabe da história toda. Aí foi desafiar ele. Aí ele disse, aquela onda que era onda, eu disse, se eu perder para esse cara, eu uso saia. Aí levaram a saia. Pro ginásio. Levaram pro ginásio. Foi no Usou a saia, Cabral? Não usei não, que eu Pau. foi pau. Ele correu de segundo assalto. Cabral, qual a sua luta mais difícil? Saiu muito machucado? Como é que foi essa luta? Eduardo, eu tive 2 lutas que eu fiquei muito machucado. Uma foi aqui em Maceió, 6 assaltos de 5, um solier. Solier no caso do kickbox, né? Do kickbox Luta em pé, e né? do sambo, né? É, Do sambo. E outra foi Zé Gomes. o Zé Gomes. Tá? Lutei 2 vezes com o Zé Gomes. Ganhei Recife e aqui deram empate e eu achei que foi justo o empate. Cabral, fala um pouco do He-Man. Não, o He-Man, olha, o He-Man, primeiro eu vou dizer o seguinte, He-Man ao contrário daquela figura, daquele personagem que ele representava, He-Man era um cara que falava inglês, um cara que era religioso, era mormon. Ele era argentino ou uruguaio? Ele era o pai uruguaio e a mãe brasileira. Era um cara que tinha etiqueta, educação doméstica, sabia sentar numa mesa e tal, respeitador, pessoa capaz de levar na sua casa e tal. E o He-Man era lutador do telequete, né? Da equipe do Michel Serdan, Gigantes do Ringue. Do ringue, é. E aí, no Brasil, tal, em São Paulo, foi quando a Estrela lançou o boneco He-Man, feira de brinquedos, e pegou ele que era parecido com o He-Man, caracterizou, Saindo da TV. caracterizou de He-Man e botou na porta do stand. Aí quando acabou a feira, acabou logo também o programa do Michel Serdan. O pessoal começou a ter a luta. Aí teve que lutar pronto, de aí ele mesmo. saiu por aí desafiando. Andou ganhando uma luta no interior da Bahia, foi parar em Brasília para desafiar Euclides Pereira. Mas eu soube que um dos maiores de todos os tempos, que é o Euclides, disse que ele deu trabalho. Euclides não se preparou, não confiou e tal. Cara telequete, ele deu trabalho, né? Porque também ele dava tudo que não valia, ele fez. Você lutou com ele 2 vezes aqui, foi? 2 vezes. Aí eu Virou um grande amigo, né? Virou. E o resultado dessas 2 lutas? Bom, aí quando eu fui lutar com ele, apareceu para desafiar, eu liguei para o Euclides. Euclides, como é? Ele não sabe nada, mas ele não cansa e é muito valente. Não abre com pancada, não. A primeira luta foi no estadual, né? Aí, quando eu colei, terminou o primeiro assalto, eram 6 assaltos previstos. Eu disse, Rodrigo, dá para ganhar agora. Ele disse, não, faz mais 2 assaltos aí. Aí eu fiz mais um, depois eu estava com o joelho machucado, ele deu um chute no meu joelho. Aí digo, aí para não acertar aqui, aí eu peguei, levei pro chão e... Ou acertar em outro canto, né, Cabral, como você fez com o levei pro vaqueiro. chão, estrangulei e ganhei a luta. Aí ele pediu revanche, claro, eu vou dar revanche. Foi no CRB. Ele já botou melhorzinho, né? Mas eu ganhei a luta no CRB. Aí ele sumiu, o He-Man sumiu. Aí apareceu o Zulu. E eu estava operado o joelho, tinha feito menisco, né? Tirei os 2 meniscos. Na época não era artroscopia, era cirurgia aberta, que abria mesmo, né? Aí eu não lutei. Aí o Zulu chegou e apareceu o Kid Luna para lutar com o Zulu. Não demorou nem 2 minutos. Aí depois desafiando e tal, aí apareceu o He-Man, disse, se você me treinar, eu luto com o Zulu. Aí eu, Rodrigo, vamos treinar o galego? Será que dá? Ele é muito valente. Aí essa luta aí ele ganhou, já deu adiante. E fez agradecimento na TV, a você, né? O He-Man fez a luta, foi uma luta doida, que lutou fora do ringue, dentro do ringue. E no final o He-Man deu um soco nele que caiu 2 dentro, né? Aí ganhou a luta. Aí ele fez a declaração, essa luta foi o Cabral. Aí o He-Man passou, eu queria que você me treinasse. Então tá bom, aí ficamos muito amigo mesmo. Aí o He-Man ia fazer refeições na minha casa, na academia, um cara que era um cara de confiança, sério, direito, né? Aí nós começamos a fazer rodadas duplas no CRB. Nessa época eu já era preparador físico do CRB, não é? Aí, não é? Aí ele lutava com um, lutava com outro, ele lutava com um, lutava com Você outro. foi preparador físico dos 2 maiores clubes de Dos Alagoas, 3. né? São Domingos na época, não? Não, Asa. Asa. Foi? Eu fui campeão de 80 com o CSA, foi vice da Taça de Prata. Depois eu fui para o CRB com o Copec, depois veio o Espinosa, depois saí, voltei, fui campeão. E depois fui para o Asa. Em 2000, quando o Asa vinha ganhando, tal, os caras começaram a fazer greve e tal. Aí fizeram uma máfia lá, era o técnico do Asa, e o presidente do Asa estava assim, eu digo, vai buscar o Adeildo, que trabalhou comigo, que era goleiro, está no Capelense. Aí daí eu disse, só vou se você for. Eu digo, não, quando estiver perto eu vou. Quando faltava uma semana eu fui. Vamos dispensar o preparador físico. Não, pô, o cara conhece todo mundo. Vamos, ganhamos o campeonato, né? O Cabral, me diga uma coisa, que conselho você dava aos novos atletas alagoanos, em especial de artes marciais? E se você tivesse que dedicar este programa a um amigo, alguém da sua história, alguém que passou pela sua carreira, a quem você dedicaria este programa? Deixe para o final. Fale e dê conselhos aos nossos lutadores. Se você estivesse frente a frente com todos eles aqui, falando com eles, o que você diria? No começo nós devemos muito à família Gracie o seguinte, a luta livre
o pessoal que era do Vale Tudo, da luta livre, era visto de uma maneira meio pejorativa, né? Era visto como arruaceiro, como brigão. Só depois que o Rorion Gracie levou para os Estados Unidos a ideia, então isso nós devemos aos Gracie. Vendeu lá a programação do octógono dando Aita e voltou. Aí o MMA cresceu a partir daí. Então eu tenho dois sentimentos. Um sentimento de ruedeira, porque não passou minha fase. E um sentimento de reconhecimento, porque foram eles, os Gracie, que divulgaram lá nos Estados Unidos. Então você dedicaria esse programa a eles, a família Gracie? Não, eu dedicaria esse programa ao precursor da luta em Maceió, Nino Reginaldo. Nino Reginaldo. Morreu, Muito bem. lá, abandonado e tal, mas Pobre. cego. Nós conseguimos ainda no final aposentar ele, pagamos, estava conseguindo aposentar, mas ele precisava fazer uma cirurgia de catarata, ele nunca teve coragem de fazer, porque senão eu ainda vejo um pouquinho, posso ficar cego de uma vez e tal, e não fez. E conselho para os nossos jovens? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, se você quer ser um bom lutador, faça como Euclides e os grandes, treine tudo. Porque meu jiu-jitsu não sabe derrubar, só sabe dar uma queda que chama de double leg, que é o Morotegari, que aliás, eu não gosto muito quando assisto os caras narrando a luta, os comentaristas, chamando esses nomes estranhos, ridículos. Não existe. Não é, porque o Radaka Jime chama de mata-leão, né? E o gancho e não sei o quê, isso norte e sul e tal. Usa o nome, porque não veio tudo do judô, eles são tudo técnico de judô. Vez ou outra, eles utilizam o nome de alguém que ganhou deles. Por exemplo, Kimura. Kimura foi o cara que deu um banho no Gracie. Que é judoca. Que é judoca da Kodokan. Ezequiel, é o Tsukumi Jime, sou Deguruma Jime, aliás, que o Ezequiel, que era um cara do judô, de Brasília, chegou na camisa dos Gracie, passou o rodo de todo mundo, fazendo seu Deguruma Jime. Eles chamam de Ezequiel. E aí eles ficam inventando cada... Então, mas é importante treinar o jiu-jitsu, muito importante, mas não pode deixar de treinar o judô. Né? E outros, e as artes em pé, o boxe, inglês, tudo, Muay Thai, tudo. Claro, quer ser um lutador? Não diga que a sua arte é a melhor, treine todas elas. Muito bem, Cabral. Muito obrigado por tudo, foi um prazer tê-lo em nosso programa. Sempre uma história, né? Sempre uma aula para dar. E uma lenda das artes marciais de Alagoas. Agora, deixa eu fazer um convite. Fica à vontade. Nós estamos reinaugurando, quer dizer, recuperando o prédio onde foi minha academia durante muitos anos, na Rua da Praia, né? Sim, nasci e porque eu pretendo fazer lá Academia Globo ainda? Globo. Nós vamos botar Dojo Rua da Praia, centro de treinamento e tal. Nós não queremos... É uma academia seguinte para reunir os amigos antigos, para a gente conversar, treinar quando quiser, ou não treinar, bater papo, contar história e tal. Boa ideia, um clube para a gente se reunir e tratar da... Né? Uma manoplazinha, um saquinho para bater? Também. Levar os gordinhos pro chão? Já estou inscrito. Valeu, Cabral. Muito obrigado. É uma honra. Ficamos com mais um Sport Camp Entrevista, dessa vez com José da Costa Cabral, mestre em artes marciais, um grande amigo nosso. Valeu? Valeu. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui. Pablo Pneus, há 10 anos, a melhor loja.